Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje estamos aqui para estudar a Parashá Beshalach, que significa ao enviado. E nessa Parashá, irmãos, nós vamos ter muitos assuntos empolgantes e interessantes. Mas, como nós estamos fazendo, nós vamos começar lá pela Brit Hadashah e nós vamos começar com Apocalipse 19. Tá? E esse texto é muito interessante, porque eu quero começar abordando uma questão com os irmãos. Apocalipse 19:1, eu vou ler 1, 2 e 3. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão dizendo: Aleluia! Salvação, glória, honra e poder seja ao Senhor nosso Elohim, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois fez justiça da grande fornicadora que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e da mão dela vingou o sangue dos seus servos. E outra voz disseram: Aleluia! E o seu fumo dela sobe para todo o sempre. Amados, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem festa na eternidade? Sim. Toda vez que acontece alguma coisa, algum evento grandioso aqui na terra, em que há vitória do povo do Senhor, há um clamor de regozijo no céu. Os irmãos ouviram isso? Aleluia. O pessoal acha que a eternidade é assim. Tem aqueles anjinhos, né? Com aquela aureolazinha, cabelinho enroladinho de fraldinha, assim, umas asinhas voando. O pessoal fala assim: esse lugar deve ser chato. Ficar só cantando. Fica lá só cantando, aquela coisa. Não! Aqui, esse texto está nos mostrando que quando uma vitória do Senhor acontece na terra, então reflexo dos céus. Então, eu queria te contar uma coisa essa tarde. Eu queria te mostrar como as coisas acontecem quando nós aqui somos brindados com uma bênção. Nós nos alegramos, mas nós não somos os únicos. No céu há alegria. Se há um lugar onde a alegria reina, é lá. E pelo que a gente lê aqui, havia uma grande multidão se alegrando. Por quê? Isso tem uma explicação? Obviamente que tem. Você imagina que quando uma família é muito unida, alguém da família recebe uma bênção, uma cura, mudou de emprego, melhorou, aconteceu alguma coisa boa lá na empresa, nasceu uma criança, alguém se casou, alguém fez bar mitzvah ou bat mitzvah, a família inteira se alegra. Por que há alegria nos céus? Por causa da nossa vida aqui na terra, e porque nós somos descendentes do povo de Israel, e uma grande parte do nosso povo está onde? No céu. Eu não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Há um DNA espiritual nosso que ganha uma correspondência nos céus, e que há uma alegria incontida lá pelas nossas vidas, por tudo aquilo que acontece. Então, irmãos, aqui está mostrando que eles se alegravam com os atos de justiça do Senhor na terra. Amém. Todas as vezes que o mal é julgado na terra, tem um efeito nos céus. O efeito não acontece só aqui na terra. E aqui uma coisa muito interessante, irmãos, que os 24 anciãos e os 4 seres viventes
que estão do lado no trono, todos eles lançaram-se sobre os seus rostos e adoraram ao Eterno, dizendo amém, aleluia. Irmãos, imagina a reação em conjunto que há nos céus quando isso acontece. Então eu vou passar lá para o meio da paraxá, para depois eu voltar para o início dela. Logo depois que o nosso povo passou pelo mar, morreram os guardas de Faraó, os cavalos, o julgamento foi grande sobre eles, e do nosso lado houve festa, alegria. Você entende quando o inimigo vem e fala assim: eu vou acabar com você? E isso acontece de tantas formas diferentes. Mas, quando isso ocorre, o Senhor faz uma coisa interessante. Ele visita o seu povo para dar livramento do inimigo e fazer com que nós possamos então nos alegrar. Amém. Quando a vitória vem, a alegria acontece aqui, e nós deveríamos reagir de uma forma diferente. Geralmente, aqui na congregação, quando alguém recebe alguma bênção e dá um testemunho, todos nós nos alegramos com essa pessoa. É assim que acontece? Por quê? Porque nós somos uma família, e não pode ser diferente. Então você imagina que quando essa pessoa está dando um testemunho aqui, eu e você estamos nos alegrando, mas onde mais está tendo alegria? Você está entendendo isso? Por quê, irmãos? Porque nós temos uma conexão com a eternidade. Se eu disser que não tem, o texto vai me desmentir. Chega um momento, irmãos, que nós temos que nos alegrar com o Senhor e permitir que essa alegria transborde e chegue até a eternidade. Amém. Então, eu quero mostrar para você uma outra coisa aqui. O Apocalipse 19 diz assim: saiu uma voz do trono dizendo: louvai ao nosso Criador, todos os seus servos e todos os que temeis, assim grandes, assim pequenos como grandes. E ouvi com uma voz de uma grande multidão, e saiu como o ruído de muitas águas, e como voz de grandes trovões, dizendo: aleluia, pois o eterno Criador Todo-Poderoso está reinando. Olha só que coisa tremenda. Lá no livro de Êxodo, na Paraxá Bechalach, onde nós estamos estudando, o reinado do Eterno foi tão poderoso, foi tão lindo, que ele traz o povo de Israel, não são mais escravos, eles já deixaram de ser escravos, agora são um exército. E eu quero aqui só abrir um parêntese para dizer o seguinte: tire o Egito de dentro de você. Tire o Egito de dentro de você e os conceitos que vieram junto. Porque vem aqueles conceitos dizendo assim: eu não sou tudo isso, eu não tenho condições. Nós falamos isso ontem, sobre libertação da mente. Mas é preciso que a gente interiorize isso e diga assim: eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu Senhor, e eu sei quem vive dentro de mim. Ontem eu disse uma coisa para os irmãos, eu vou repetir para você que está aqui hoje conosco. Nós somos aqui um exército de príncipes e princesas do Senhor. Não tem nenhum derrotado, não tem ninguém aqui incapacitado, não tem aqui ninguém burro, não tem ninguém aqui que não possa fazer acontecer coisas impossíveis nesse mundo. E por que isso? Porque nós carregamos dentro de nós a unção do Espírito Santo. Ele estava com Yeshua na criação. Se ele estava na criação, ele pode fazer tudo, qualquer coisa. Quando a Torá fala que um vento soprou, a palavra vento lá é ruach, e a Torá traduz isso como espírito. O Espírito soprou e abriu o mar. O mesmo Espírito que abre o mar
fecha. Ele abre para o povo de Israel passar e fecha para matar os egípcios. Você entendeu o que eu falei? Eu vou traduzir. Quando você precisar de socorro, o Senhor abre o caminho para você e fecha para o teu inimigo. A ponto dele morrer e você olhar e presenciar aquilo. Rabino, misericórdia, como assim? Você vai ver o teu inimigo derrotado e vai glorificar o nome do Senhor, porque foi o que aconteceu aqui na Torá. Eles se alegraram não pela morte dos seus inimigos, mas pela vitória do Senhor na vida deles. Aleluia. Nós não temos que ter prazer na morte de quem morre, mas nós temos que nos alegrar quando o Senhor nos dá uma vitória. E a alegria, está escrito na palavra do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Ela nos traz um ânimo novo nas nossas almas, as nossas emoções são restauradas, nós começamos a entrar em linha com as coisas que o Espírito Santo tem para nós. Irmãos, aí no mundo tem um negócio interessante. Quando a pessoa chega, que eles falam da terceira idade, né? Estão querendo dizer que o pessoal é velho. Ontem eu estava dizendo para o pessoal que velho é a vovozinha, né? Que aqui não tem ninguém velho, nós somos novos aqui, nós temos força, vigor, a unção do Senhor está sobre nós. O que o pessoal da terceira idade vai fazer? Vai viajar, vai dançar, vai rir, vai se divertir. Por quê? A fim de fazer com que as suas emoções possam voltar a um padrão aceitável. Porque já imaginou ficar em casa olhando e falando assim: ai, eu estou velho, eu estou velha, olhar no espelho e falar assim: ai, já cai ruga, pé de pato, pé de galinha, pé de cachorro, pé de tudo. Como assim? Ah, eu sou inútil. Vai sair para se divertir. E quando alguém vem para a casa do Senhor, porque nós não precisamos ir para o baile, nós não precisamos ir para outra coisa para nós nos divertirmos, mas quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos liberdade de nos alegrar com aquilo que Ele faz. Por isso nós estamos restaurando isso aqui. Nós pulamos, cantamos, dançamos na presença do Senhor, batemos palmas para colocar tudo isso para fora. Aqui ninguém vai morrer de tédio, não. O único que vai ficar entediado é o diabo e a capetada que fique fora em nome de Yeshua. Mas nós não, por que, irmãos? Porque o Senhor está restaurando a nossa alma, as nossas emoções, o nosso caráter está sendo moldado pelo Espírito Santo. E aqui nós temos um homem que está tendo seu caráter restaurado, que é Moshe. Moshe é o primeiro a falar assim: nós vamos agora cantar ao Senhor. E quando ele vai cantando ao Senhor, eu só quero abrir parênteses. Imagina um galo cantando. Diz a tradição que Moshe era gago, mas na hora que ele abriu a boca para cantar, ele gaguejou? Aleluia! Miriam liderou as mulheres na dança. Ela pegou os instrumentos e saiu pulando com as mulheres para dançar. Por quê? Para exteriorizar a alegria que eles estavam vivenciando. Obviamente que eles não poderiam enxergar, mas eu tenho certeza que enquanto eles estavam se alegrando na terra, estava havendo alegria nos céus. Então isso é algo extraordinário, irmãos. Isso é algo diferenciado que nós temos que entender na palavra do Senhor. Rabino, posso pôr um pontinho aí rápido? Sim. Lembrando que Miriam tinha mais ou menos 86 anos. Porque Moshe É uma criança. Era uma criancinha. É uma criança. Pegou o bandeirinho e começou a dançar. Né? É uma criança. As festas que nós fazemos é a vitória do Senhor sobre o inimigo. A gente faz peça por quê? Porque houve uma vitória. Fez purim por quê? Porque houve uma vitória, né? Fez Hanukkah por quê? Porque houve uma
uma vitória. Por isso que o Senhor fala que é um mandamento se alegrar nas festas. Por quê? Porque como está havendo a vitória, a festa já é o resultado da vitória. Então, quando a gente vem para a mesa, nós temos que nos alegrar, nós estamos exaltando e glorificando o nome do Senhor, porque houve uma vitória aqui. Aí nós vamos para Purim. Por que nós vamos nos alegrar? Porque o povo que ia morrer viveu, e houve banquetes, festas, alegria, júbilo. Então nós vamos nos alegrar, porque quando você se alegra, você exalta ao nome do Senhor. É isso que a gente tem que entender nas festas. Nós temos que nos alegrar, dançar, pular, gritar. É uma alegria, tem que fazer, né? Porque exalta o nome do Senhor. Exatamente. Só lembrando, pegando a palavra da Rebeca aqui, lembrando o seguinte: Faraó veio atrás com 600 carros. É até uma coincidência, 600 carros e 600 mil homens de pé, que saíram do Egito. Parece coincidência, né? Mas é tremendo, irmãos. Quando ele manda os seus carros, com todo o seu aparato, os carros decorados, bonitos, com ouro, com prata, pedras preciosas, eram carruagens lindas. Mandou, e o que aconteceu? Com todo esse aparato do exército, Israel pegou arco e flecha, lança e falou: agora nós vamos sair para lutar. Não foi isso? Não. Quem foi que lutou? Foi o Senhor. Irmãos, as guerras que o Senhor permite que nós entremos nelas, nós não temos que lutar. Moisés disse para o povo assim: fique calmo e vede a salvação que vai vir sobre vocês. E é interessante que a palavra salvação ali é Yeshua, ou seja, é o mesmo nome do nosso Senhor. E imagina, eu fico imaginando, irmãos, Yeshua entrando no meio dessa batalha, olhando do alto os egípcios e falando assim: chegou o momento de eu vingar o meu povo. Quantos judeus morreram no Egito? 430 anos eles trabalhando e morrendo judeu, e sendo escravizado e sendo oprimido. Uma conta que a gente não tem como ter exatamente na história, porque a história não registra isso, mas na eternidade ficou registrado. Aí quando morrem os primogênitos, parece que fica faltando alguma coisa ainda para poder fazer a expiação do povo egípcio. Ainda tem mais 600 homens que vão morrer. Olha que coisa interessante isso. Por isso, irmãos, eu falo para vocês aqui: quando o Senhor começa a bater, sai de perto, porque a justiça dele está se manifestando. E olha só que interessante, e o texto fala que as bodas do Cordeiro, aqui em Apocalipse, chegaram e a esposa se preparou. E aí está escrito assim: foi-lhe dado que se vista de linho finíssimo, puro e resplandecente, pois o linho finíssimo são as obras dos santos. Imagine eu e você vestido com uma veste de linho finíssimo. A veste brilha, nós vamos estar brilhando. E aí Yeshua diz assim, a palavra, né? O céu se abriu e veio um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele se chamava Fiel e Verdadeiro, que em justiça julga e batalha. Amém. Está escrito assim: os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E ele estava vestido com uma veste tingida de sangue, e o seu nome se chama a Palavra de Elohim. Todo mundo sabe de quem nós estamos falando, né? Então olha só, e ele vai abrir a sua boca e vai ferir aquelas pessoas com a palavra que vai sair da sua boca. E aí, irmãos, só para mim simplificar isso aqui ainda mais, o texto diz uma coisa que eu preciso falar aqui, irmãos, porque eu preciso quebrar
uma interpretação errada que tem aqui no livro do Apocalipse. Está escrito assim: e em sua veste e sobre a sua coxa tinha escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vamos lá, vou pegar de volta aqui meu talite, tá? Você imagina que eu estou sentado aqui no cavalo, e aí o meu talite está aqui na minha perna. E aqui no talite, o que está escrito? No caso de Yeshua: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não está escrito na coxa dele, mas no talite dele. Está claro isso, irmãos? Porque a interpretação que fazem é que, estava escrito na coxa do Senhor, então ele tem uma tatuagem na coxa, e daí ele está praticamente nu, porque está para ver a coxa dele, é porque ele está praticamente nu. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Então Apocalipse 19 aí, a gente precisa parar agora para só fazer esse adendo aqui, para que não fique nenhuma dúvida de que Yeshua está com uma veste sacerdotal, como um guerreiro, e ele está sentado no cavalo, e o seu talite que está sobre a sua coxa, está escrito no talite: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Por quê, irmãos? Porque ele é aquele que reina sobre qualquer rei humano. Teve um rei que se exaltou muito, muito. Ele falou: tudo isso que eu fiz aqui, eu construí tudo isso aqui. E ele ouviu uma voz do céu, falou assim: agora eu vou comer grama. E ele, de um momento para o outro, virou bicho e comeu grama. Nome do indivíduo: Nabucodonosor. Vai brincar com o Rei dos Reis e não dá glória para ele. Então, irmãos, nós precisamos entender esse texto e entender que quando a Torá fala disso, a Brit Hadashah fala disso, conectando com a Torá, ela está justamente conectando com essa parte da Torá que fala sobre essa grande vitória. Entendeu? Se você pegar lá no texto da Torá, está dito 2 ou 3 vezes que foi a destra do Senhor que alcançou essa vitória para eles. Na leitura da Torá nós percebemos isso. Os nossos sábios dizem que a destra do Senhor, a mão direita dele, é o Mashiach. Amém. Quem é que estava lá lutando pelo povo de Israel? Era você? Eu? Era quem? Yeshua. Aí alguém pode perguntar assim: mas Rabino, por que ele teria que lutar pelo povo de Israel? Porque foi ele que criou, foi ele que resgatou, foi ele que fez todos os milagres ali na Torá, no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, pelo povo de Israel, até formar esse povo. Ele era responsável pelo povo, assim como ele hoje é responsável por mim e por você. Você entendeu? Lá Yeshua aparece múltiplas vezes através destas situações. Aqui em Apocalipse está rasgado, é ele que vem. Amém. O pai fica no trono, ele levanta do trono dele e fala assim: pai, eu vou ali, daqui a pouco eu volto, só vou ajeitar uma coisa aqui. Aleluia. Vocês entenderam isso? Então nós estamos vendo aqui uma manifestação tremenda da glória de Yeshua. Por isso, irmãos, nós temos que compreender, quando a Torá diz isso, e depois quando você pega e vai para Haftarah, que é o livro de Juízes, aí você vê Débora, né, aparecendo uma mulher, Débora e Baraque, né, e para eles poderem entrar numa luta e tal, e aqui, esse texto me deixa até com um pouco de vergonha, né, porque Baraque falou assim: eu só vou se você for comigo. Qual que é o problema, meu filho? Não dá para ir sozinho não, tem que ter o apoio de uma mulher.
Os irmãos entenderam isso? Então lá eles vão se alegrar também pela vitória do povo de Israel, e vai haver dança, vai haver júbilo de novo. Então nós precisamos restaurar isso, porque as pessoas fazem, elas têm uma noção de que a igreja é aquele lugar assim: oh, eu tenho que ficar aqui quietinho, senão o Senhor está por trás de uma pilastra dessa com reis para me bater se eu fizer alguma coisa errada. Verdade. Vamos entender? É o conceito que foi implantado em nossas mentes. Nós temos que ser libertos, irmãos, de muitas coisas, muitos conceitos que foram para nós passados. E a gente acha que tudo isso é normal. A gente olha e pensa assim: qual é a imagem do pai? Como é que você acha que é o pai? Aí tem aquela imagem daquele senhor, com aquela barba branca, assim, com uma cornucópia, que é até o nome antigo, né? É tipo uma concha colocada na mesa. O que, meu filho, pode falar? Fala alto, eu não estou ouvindo, meu filho, fala alto. Essa é a imagem que tem do eterno, do Pai, o Ensof, o infinito. Vocês estão entendendo o que passaram para nós? A mensagem que ficou de Yeshua para nós é aquela pessoa magrinha, ai, sofrida. É isso que passaram para nós. Aí quando a gente vai ler a Bíblia, a gente fala assim: peraí, ele não é assim. Ele venceu tudo aquilo. Hoje ele está glorificado, hoje ele é glorioso, ele é lindo, ele é maravilhoso. Amém. Mas por que eles quiseram passar essa mensagem para nós? Para desqualificar aquilo que está na Torá, aquilo que está na Bíblia. Para dizer assim: seu Deus não é tanto assim não? Ah, imagina, se ele é tudo isso que você está falando? Não, ele não é tudo isso, ele é mais, ele é muito mais. Então quando nós temos essa consciência, nós começamos a compreender e falar assim: uau, o Senhor, ele é maravilhoso. Ele levou Israel por um lugar, irmãos, e aqui eu não tenho como mostrar isso para vocês, vai lá no site, eu tenho as fotografias. Israel é levado para um local onde tem um mar para eles poderem atravessar. Geologicamente falando, tem do lado direito uma fossa abissal e do lado esquerdo outra fossa abissal. O que é uma fossa abissal? É um lugar muito profundo no mar. De um lado tem uma fossa e do outro tem uma outra fossa. No meio tem o quê? Uma ponte. E só naquele lugar, naquela região, tem aquela ponte debaixo d'água. A pergunta é: como é que eles foram parar justamente ali? E aí a Torá diz que o Senhor guiou o seu povo. Amém. O Senhor guia a tua vida para te livrar do abismo. Em nome de Jesus, Ele vai te livrar desse abismo. E ali, quando Israel está para passar, a Torá diz que os egípcios estavam atrás apertando e o povo reclamando. Irmãos, por que nós temos esse problema de a cada coisa que acontece a gente abrir a boca para murmurar, para reclamar? E eles ainda tiveram uns engraçadinhos que disseram assim: não tinha sepulcro lá no Egito para você trazer a gente aqui para morrer? Infeliz. Está vendo os milagres que estão acontecendo? Está vendo o Senhor operando? Aí agora vai se levantar e falar uma besteira dessa? Vou pedir um favor para você: cresça. Cresça. Não ache que o Senhor é incapaz de fazer alguma coisa, ou que Ele te ama menos hoje, porque você está passando por um momento difícil. Ele fez no passado, vai fazer no presente e continuará fazendo no futuro. Os irmãos estão compreendendo? Então não adianta a gente achar: ah, mas agora eu acho que o Senhor não me ama mais. Oh, tadinho, né? Mas não é
Mas se não, irmãos, o Senhor permite que coisas aconteçam conosco para que nós possamos crescer. Eles precisavam ver mais um milagre. Aí novamente Moshe pega o seu cajado e levanta, e o mar se abre. E lá no vídeo que eu gravei, eu mostrei para você naquele vídeo que o mar se dividiu em 12 passagens. Cada tribo passou por um lugar. E isso está ligado com a Nova Jerusalém. Está lá no vídeo. Eu não vou falar sobre isso agora, irmãos, porque eu já citei isso no outro vídeo. Mas eu quero te mostrar o tamanho do milagre. E hoje nós temos pela arqueologia como comprovar isso. Está lá. Se você for naquela região hoje e mergulhar, o que você vai encontrar? As rodas, pedaços das carruagens dos egípcios. Está lá, tem foto. Aí vai falar assim: o êxodo nunca aconteceu. Coitado. Tem gente que não quer abrir os olhos para a verdade, mas está lá a prova, está debaixo d'água. Então hoje nós podemos pegar essa história e falar assim: o Eterno deixou isso lá para mostrar que Ele é verdadeiro, e a sua palavra é justiça para nós. Passando por todos esses momentos, irmãos, nós vamos ver que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para Israel, para que eles pudessem crescer. Eu gostaria de pedir a você que você pudesse, junto comigo, andar nesse patamar de crescimento, porque o Senhor, Ele quer fazer coisas lindas na nossa vida, mas eu e você precisamos parar e começar a entender que o Senhor não leva a gente pelo caminho que nós achamos que é o mais curto. Se você pegar o princípio da Paraxá, está escrito que o Senhor não levou eles pelo caminho dos filisteus, que era mais curto, mas levou pelo caminho mais longo. Você entendeu a estratégia do Senhor? Ou você quer que eu desenhe? Nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. Ok? Tem hora que ir pelo caminho mais longo é o que vai te levar à vitória. Vai demorar um pouco mais? Vai, lógico. Porém, nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Pois não? Eu ia falar só um pedacinho que também o Senhor deixou, porque como eles eram escravos, a tendência deles é querer voltar, né? Então, assim, se fosse muito rápido o caminho, vai querer. E tinha 4 tipos de facções no meio deles, né? A primeira, eu vou atirar no mar. Por quê? Porque eu estou vendo o inimigo aqui. Eu quero me suicidar. Vou me jogar na água. Aí tinha um outro que não, eu vou voltar para o Egito, porque para mim não dá lutar, né? Aí tinha um outro que falava assim: não, eu vou lutar contra os egípcios, eu quero lutar. E tinha um outro que falava assim: eu quero orar, eu só quero orar. Então o Senhor falou assim: todo mundo fica calado, essas 4 facções, ninguém vai orar, ninguém vai fazer nada. Vocês vão marchar, porque tem momento que a gente só quer ficar orando. Vai ter momento que é hora de ação, não é hora de orar mais, né? Então o Senhor falou com eles: cala todo mundo, que é eu que vou fazer, fica quietinho. E teve que abafar essas 4 facções que estavam no meio deles, porque não é diferente da nossa vida, não, né? Não é diferente, irmãos, porque muitas vezes a gente quer tomar decisões, quer fazer coisas no reflexo. Vou fazer isso aqui. Não. Tem que parar, consulta ao Senhor, consulta outras pessoas, peça conselhos. Por quê? A palavra do Senhor diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então nós temos que parar para conversar e perguntar qual que é o melhor caminho. Por quê, irmãos? Porque quando a gente começa a caminhada com Yeshua, não vai ser um mar de rosas. É só o começo. A caminhada vai nos levar por lugares e por situações que não vão ser agradáveis. Como assim, Rabi? Então,
Êxodo 15, 23 a 25, está escrito assim: finalmente eles chegaram a Mara, mas eles não puderam beber água ali, a água era amarga, por isso o lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moshe, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Eterno, e o Eterno mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Amado, mais uma vez um problema. A água é salobra, amarga. Lá naquela região isso é comum. Se amarga e prova ainda. Exatamente. E o nome do lugar era Mara. Então, por inferência, se você conhece alguma Mara, você deve fazer uma conexão com isso aqui e ver se ela é doce. Se ela não for doce, então ela está debaixo da etimologia da palavra de uma forma muito exata. Porque a pessoa é aquilo que está no nome dela, irmãos. Você pega, por exemplo, tem um outro nome que é Miriam. Miriam também está ligado à amargura. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Já, por exemplo, eu vou citar o nome de uma pessoa que está aqui, a Débora. A palavra Débora, a Bêbia. A pessoa não para, é agitada, e para cá e para lá, está sempre ligada no 220. Por quê? Porque faz parte do nome dessa pessoa. Então, lá em Mara, está escrito que o povo, por causa do amargor das águas, o povo murmurou contra o Eterno. Então, eu quero parar para só te mostrar uma coisa. Quando tem um problema, nossa primeira reação, via de regra, qual é? Reclamar, murmurar. Ah, Senhor, mas o Senhor não podia ter feito isso comigo? Ah, Senhor, porque as coisas não podiam ter acontecido assim. Quem está no comando? É você ou Yeshua? E por que a gente tem que questionar a sabedoria de Yeshua, do Criador? Eles estavam fazendo justamente isto. Eu estou questionando aquilo que o Eterno está fazendo. E ali, o Eterno mostra para Moshe o quê? Um pedaço de pau, para pegar isso e lançar na água, tá? Isso aí, irmãos, há uma alusão à estaca de execução em que Yeshua foi pendurado, quando aquela estaca era lançada nas águas, e as águas simbolizam multidões. Há o quê? A transformação da amargura em doçura. Amém. Uma das coisas que acontece quando Yeshua chega na minha vida e na sua, é transformar a amargura em doçura. Se você ainda não é doce, tá? Nós vamos orar para você poder ser doce. Amém. Tá? Se não adiantar, tá? Aí você vai me permitir fazer uma brincadeirinha, eu vou pegar o cajado e bater em você para ver se melhora. Se adoça a figura do indivíduo ou da indivídua, né? Aí a gente vai dar uma porretada em você mesmo, misericórdia, né? Mas eu espero que não precise. Porque quando o povo de Israel chegou ali, eles tiveram essa ação, e a Torá diz que eles receberam estatutos e uma ordenança, e eles foram provados ali. Então, o momento é às vezes de provação, não é pecado, é provação para a pessoa ser aprovada. Vocês vão estar entendendo? Então, essa caminhada mostra o seguinte: que eu e você vamos passar por momentos em que nós seremos provados. Nós vamos receber a palavra do Senhor, vamos receber estatutos, ordenanças para sermos aprovados. E essa aprovação passa por obediência. Eu recebo, obedeço e após sou aprovado. Então, esses passos eles precisam ser dados com cautela. Eu tenho que pegar e receber uma instrução, uma palavra do Senhor. Ah, eu tenho que fazer isso. Ok, então Senhor, a tua palavra diz, eu vou fazer. Para de questionar o Senhor.
pai, será que é para fazer? Será que é para fazer aquilo outro? Irmãos, a palavra ela não pode ser questionada, ela tem que ser obedecida. Os irmãos entenderam a diferença? Para que eu possa ser aprovado. Então uma coisa está conectada à outra. Mas aí, antes de falar sobre o que aconteceu aqui por causa da murmuração, tem uma pergunta. Rabino, eu estive estudando muito essa paraxá aí essa semana, que a Belinha estava cutucando. E assim, eu fiz um resumo aqui, mas eu vou resumir de novo. Porque... Não, me fala, você tem alguma pergunta? Não, porque aqui nessa água amarga, quando Moshe joga essa árvore para avançar essa água, para que o povo pudesse beber, eu entendi que aí é uma manifestação de Yeshua. É o quê? Uma manifestação de Yeshua. Porque quando Yeshua veio e esteve na terra, ele foi no madeiro. Sim. E aí pelo sangue dele, a nossa vida já foi salva. Ele fez um sacrifício. Porque eu entendo assim, a pessoa que está sem Yeshua hoje, não tem o conhecimento da palavra, não vive Torá, não vive Bíblia, ela está nessa água amarga. Então assim, eu estou certa, Rabi. Está caminhando bem. Essas paraxá, elas têm falado muito comigo. E assim, eu como estou livre, estou com tempo livre em casa, então eu estudo muito. E eu fiz esse rascunho aqui, não vou falar tudo porque eu já resumi. Mas assim, eu vejo nessa paraxá uma manifestação de Yeshua na água amarga. Então assim, pra gente, eu fico até nervosa. É uma coisa pra gente pensar bem, porque ali já era uma manifestação das coisas que viriam a acontecer futuramente. E aquelas pessoas, elas tinham o quê? Escamas. Por isso que elas murmuravam. Elas não tinham conhecimento de Moshe, de Arão. Então, assim, é isso lá. Então, vamos aproveitar essa palavra para mostrar uma coisa. O que a gente precisa fazer, irmãos? Se eu tenho um líder, se eu tenho uma liderança, se eu tenho alguém que está sobre mim, eu estou com dúvida, eu vou e pergunto. Porque eles não precisavam murmurar, eles podiam ter chegado para Moshe e perguntado: Moshe, o que está acontecendo? Qual que é o problema? A água é amarga aqui, como é que a gente resolve isso, Moshe? Mas eles não fizeram isso. Por isso, irmãos, que eu falo para você que tem que haver libertação em certas pessoas. Porque a pessoa, ao invés de ela chegar e conversar, ela já vai murmurando, ela já vai reclamando. E isso atrai a presença do maligno. Você vai perceber uma coisa muito interessante. Logo após esse evento aqui, quem que aparece em cena? Amaleque, o inimigo, o grande rival de Israel, que ataca pelas costas. Por quê? Os murmuradores deram a cara, abriram o coração para começar a reclamar. E o murmurador, ele não reclama, ele despeja. Ele despeja. Você deve ter tido, todo mundo tem um amigo ou uma amiga que a pessoa, quando fala com você, é só problema. Ela não fala assim: ó, liguei para te falar o seguinte, minha vida está uma bênção, tudo obrigado pela oração, porque está assim, assim, assado. Olha, as coisas estão maravilhosas. Quando a pessoa liga, problema. Aí ela liga de novo, problema de novo. Aí liga de novo, e é mais problema. Aí você dá um conselho, ela faz ao contrário do conselho que você deu, com todo respeito, se ferra e vem mais problema. Aí ela te liga para dizer assim: continuo tendo problema. Aí quando a gente pergunta assim: você fez o que eu te orientei? Não, eu fiz o contrário. E queria o quê? Aqui o povo acabou de receber um milagre, acabou de receber um livramento. Eles viram tudo. Viram tudo, exatamente. E vão reclamar ainda. Quer dizer, aí não dá para ser feliz, né, irmãos? Misericórdia. Deixa eu colocar um pontinho aqui. O judaísmo diz o seguinte: que não era só as águas que eram amargas, eles eram amargos. Então, quando a pessoa é amarga, ela pode ter doce do lado dela,
ela não enxerga o doce, porque ela já é amarga. Então não era só as águas que eram amargas, era eles também. É tanto que vai acabar de ter água aqui, vão chegar em Elim, né, Elimar, né? Vai estar ali, daqui a pouquinho eles vão reclamar de novo, porque há amargura no coração deles. Por mais que está tendo doçura que o Eterno está fazendo, a amargura não saiu do coração deles. É isso que no início você falou, que o Egito saia do nosso coração, porque se não sair, você pode ter algo doce que se torna amargo para você. É verdade. Pergunta. Como fazer para tirar essa amargura? Os irmãos não estão ouvindo aqui, o pessoal que está assistindo. Como é que faz para tirar essa amargura? Essa amargura, ela está ligada ao passado. As coisas que aconteceram no passado, a falta de perdão. Entendeu? A pessoa amarga é aquela pessoa que não perdoou. Então, eles tiveram alguma experiência lá atrás, e agora, e o problema deles é com quem? Com liderança. Vocês estão percebendo que o problema é com liderança? Então eles vão reclamar de quem? De liderança. Mas por quê? Os egípcios oprimiram eles. Quem? O faraó, os feitores e todos aqueles que estavam imbuídos de liderança, oprimiram a eles. E aí, a gente vai pensar numa coisa. Existem situações em que isso acontece com a gente, e tem isso na família. Pessoas que estão acima de nós, ao invés de nos tratarem da forma como nós precisamos ser tratados, oprimem. Então, o que fica no coração da pessoa? Aquela amargura. Qualquer um que fale alguma coisa, ela reclama. Ah, mas isso, não, porque meu trabalho é assim, porque meu chefe é assim, porque o dono da empresa é assim. Só reclama. Mas só reclama por quê? Porque essa pessoa está carregada de amargura, e ela não conseguiu perdoar. E a figura paterna e materna aqui são muito importantes. Rapidamente eu vou só abrir um parênteses aqui, porque eu quero falar sobre algumas outras coisas que são importantes. O pai, quando está lidando com o filho, na hora de dar educação para o filho, o que o pai e a mãe têm que fazer? Colocar limites, mas não ser violento. O pai e a mãe precisam fazer uma outra coisa. Precisam abrir a boca para instruir a criança e não amaldiçoar a criança. E existem muitas formas de se amaldiçoar uma criança. Nós falamos sobre isso ontem aqui. Você é burro, você não consegue, você é incompetente, você nunca vai dar nada na vida, você nunca vai ter nada na vida, você não vai alcançar lugar, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso é uma forma de opressão, que vai lá na frente encontrar-se com os chefes, com as pessoas que estão em autoridade. E aí a pessoa vai chegar, vai questionar o trabalho de alguém. Ah, mas vai vir uma revolta. E por que vai vir uma revolta? Porque ela já tem uma figura negativa dos líderes, que são os pais. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E outra coisa, irmãos, quando você identificar o problema, vai orar e vai pedir perdão. E aproveita e perdoa aquela pessoa que te fez mal. Porque a gente tem que fazer isso. Entendeu? Se nós não perdoarmos, nós não poderemos ser perdoados. Quem retém falta de perdão no coração vai entrar na eternidade? Os irmãos estão vendo como isso é grave? Isso é muito mais grave, muito mais sério do que nós estamos pensando. Por isso, o perdão, ele precisa ser liberado. Rabino, mas eu não consigo. Consegue. Nós temos que conseguir. Tem duas opções: ou libera o perdão, ou continua amargurado e vai para o inferno. Eu estou sendo claro com os irmãos aqui. Pergunta. Conrado, na minha opinião, eu penso, tá? Não é difícil liberar o perdão por causa. O difícil é se perdoar. Porque se você não se perdoar, você não consegue perdoar mais ninguém. Sim. Esse é o maior problema, o bloqueio. Se perdoar. E aí, irmãos, tem um outro detalhe, meu pai, eu queria voltar para cá. Um outro detalhe aqui que a gente precisa falar. Qual é a imagem que você tem de você mesmo? Quem é você? Para você?
Quando você se olha no espelho, o que você vê? Amigo, quando a gente conhece a Deus de verdade, a gente começa a entender quem realmente a gente é por dentro. Mas olha só que interessante, quando nós conhecemos o Senhor, nós podemos entender quem nós somos por dentro. Mas a questão é a seguinte: será que isso que nós estamos vendo, nós estamos vivenciando? Nós estamos vivendo isso aí? Porque quando eu falo que nós somos príncipes e princesas, isso não é brincadeira, entendeu? Não é que a gente tem que ser arrogante, mas nós precisamos nos colocar no lugar que nos é devido. Agora dizer assim, fulano não vale nada, porque fulano falou, porque meu parente lá disse isso, aquilo, outro. Quem é seu parente para avaliar você? Quem que é seu chefe para te avaliar? Se ele não conhece a tua história? Quem é alguém hoje para chegar e te recriminar sem conhecer o teu passado, sem conhecer a tua história? Uma coisa, irmãos, que eu vejo muito acontecer é quando alguém chega hoje e vê uma pessoa com sucesso. Vamos aqui pegar uma pessoa que está aí na mídia, Elon Musk. Quem foi ele? Quem é ele? Hoje é um dos caras mais ricos do mundo. O que ele passou lá atrás para chegar até onde ele chegou? Tem a trajetória. Ninguém para pensar na trajetória que você está trilhando para chegar onde você precisa. Mas hoje alguém olha e fala assim, está com um carro bom, né? Nossa, que coisa, você está se vestindo bem agora, né? Está com dinheiro no banco e não sei o que tem, coisa nova. Mas não para pensar no que aconteceu para você chegar até onde você chegou. Então o povo de Israel aqui está numa caminhada, e eles precisam considerar isso, eles precisam tirar da alma e do espírito deles o conceito de escravidão. Por favor, irmãos, nós somos escravos de muitas coisas. Uma das coisas que recentemente nos escravizou foi o celular, as redes sociais, os videozinhos que não ensinam nada, mas que a pessoa acha que está ensinando muito. Esse besterol todo que tem por aí. Hoje, irmãos, nós chegamos num ponto de escravidão que as pessoas não têm paciência de ler um livro, de estudar. Olha a que ponto o diabo está trabalhando com a humanidade. Quem é que tem conhecimento instantâneo? Alguém aí tem uma entrada USB? Na cabeça para enfiar um pendrive com as informações? Se você tiver, você me avisa, eu pego um e enfio na sua cabeça. Não dá para aprender as coisas por osmose, irmãos. Aí eu vou encostar no meu irmão aqui e vou passar para ele. Quem sabe, né? Dá certo. Não dá, irmãos. Por isso, a Torá, ela precisa ser estudada. Nós temos 5.000 anos de tradição. Então nós carregamos algo muito precioso. Esse povo aqui estava do lado de um dos grandes sábios da história de Israel, que era Moshe, recebendo tudo direto do trono. Eles estão vivendo princípios celestiais em primeira mão. Você parou para pensar num negócio desse? Nós estamos aqui replicando, depois de quase 5.000 anos. Os caras estão vivendo em primeira mão, e ao invés de aproveitar e viver isso aqui, falar assim, nossa, que coisa tremenda, eu estou vendo uma nuvem, isso é um milagre, eu estou vendo uma coluna de fogo que sai andando, isso é outro milagre. Uma pergunta. Moshe, ele passou para o povo a palavra, né? E ele recebeu de quem? Diretamente do Eterno? Diretamente do Eterno. Irmãos, preste atenção, isso aqui é importante. O Eterno falava com Moshe, Moshe era o porta-voz do Eterno. Cada princípio que está sendo tratado aqui, está vindo do céu. Toda a Torá vem do céu. Alô? Você entendeu isso que é importante?
Só um minutinho para passar para o senhor, pastor. Cada mandamento que nós obedecemos vem de onde? Gente, tem dificuldade de obedecer uma coisa que vem do céu? Me ajuda. Pois não. Sem se falar, sem se falar que todos os planos e estratégia que Deus usou para o povo, todos deram sucesso. Não é uma ideia de se replicar o que dá certo. Então, aí, irmãos, vamos pegar uma outra questão aqui que o pastor Rodney acabou de levantar. As estratégias que o Senhor deu para o povo de Israel vieram de onde? Do céu. Agora, eu preciso de estratégia humana para vencer? Hã? Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Hoje, irmãos, o mundo contaminou o povo do Eterno com estratégias humanas. Ah, porque se eu fizer assim, se eu tiver uma boa rede social, eu vou atrair as pessoas. Quem é que atrai uma pessoa para vir para a presença de Yeshua? É o próprio Yeshua. Ah, está escrito, por favor, fala no microfone, repete-se. Ele acrescentava na congregação ali no Atos, né? Era o Eterno que acrescentava. Exatamente. Porque na semente você não tem, depois que você coloca ela na terra, como é que você vai ficar lá na terra? Cresça. Quem faz crescer é o próprio Eterno. Então, se é o Senhor que acrescenta, nós precisamos compreender que as estratégias que nós temos que usar é ensinar a palavra pura do Senhor. O que atrai uma pessoa não é a novidade. O que atrai uma pessoa é a presença do Senhor. Amém. Porque você pode ir para qualquer lugar do mundo, se a presença do Senhor não estiver ali, você não se sente confortável. Estou falando de quem conhece o Senhor, quem tem relacionamento com o Espírito Santo. Você vai em um determinado lugar, você começa a sentir um peso, você fala assim: opa, aqui não está legal, isso aqui não está certo. Então, a partir deste momento, você começa a dizer assim: as coisas não estão mais da mesma forma. Os irmãos entenderam isso? Sim. Pergunta. Pegando aqui uma ponta na fala do irmão aqui na frente, sobre os mandamentos, o que me trouxe até uma sinagoga foi os mandamentos, porque eu estava dentro de um sistema religioso no qual não se vive mandamento. O fato da pessoa achar que está adorando a Deus não está fazendo um serviço com excelência, porque a partir do momento que falaram para mim que os 613 mandamentos nos dias de hoje já não servia para mais nada, então você está dispensando tudo que Deus fez. Eu entendi assim e saí do sistema e vim para cá faz 3 meses. Baruch Hashem. Só para então clarear isso que eu preciso caminhar. Quando alguém diz assim, os mandamentos não servem mais, essa pessoa está dizendo algo muito grave. Ela está dizendo assim: o Eterno que deu os mandamentos para o homem é incompetente de fazer com que eles funcionem nos nossos dias. Isso para mim é algo muito sério, irmãos, porque quem fala isso, Chamando Deus de mentiroso. exatamente, eu não queria falar isso, mas o senhor falou, está chamando o Eterno de mentiroso, está dizendo assim: o que você escreveu não é verdade, não funciona nos dias de hoje, isso é só um livro velho. Os irmãos entenderam? Então, na realidade, nós não temos o que fazer, nós precisamos parar, estudar e obedecer. Olha só, enquanto eles estavam Um ponto aqui muito importante. O problema é que a Torá se tornou lei e não ensino, porque a palavra Torá é ensino com leis, né? É diferente, porque quando você tem ensino com leis é diferente. Então ficou lei, então a pessoa falou: então eu não preciso disso aqui mais. Só que como é que o povo vai chegar em Canaã com tudo de paganismo de todo tipo e não tem um ensino que pode direcioná-lo? Como é que eles vão fazer? Qual que é a próxima assimilação deles? É assimilar o que o povo tem ali. Então, por que o Eterno deu no deserto?
Porque no deserto eles estão livres para poder aprender. Não tem que plantar, não tem que fazer nada, construir casa, nada. Está ali no deserto? Tá. Então eu vou dar a Torá. Por quê? Você vai chegar lá, umas mulheres que andam quase nua. Os homens é tudo, né, daquele jeito. Vocês têm padrão. Você vê que o povo sabia quem que eram as judias e quem que não era. Porque as roupas falavam mais alto ali, né? Então já tinha padrão ali. Agora vai chegar numa cidade, você não tem padrão nenhum, qual que é a sua tendência? É assimilar o que está lá. É evidente, o ser humano ele é assim. Eu vou um pouquinho, um minutinho só, eu preciso caminhar aqui, por favor. Tem misericórdia que eu preciso caminhar aqui. Não, Rabi, eu queria pegar uma ponta no que a Rebeca falou, que é muito importante. Foi importante na minha vida. Eu só vi transformação na minha vida depois que eu comecei a cumprir o mandamento, as leis de Deus. Aí eu vim conhecer quem é o Eterno, porque antes disso eu não conhecia. É impossível. É impossível. Então, eu vou pegar um gancho aqui para dizer o seguinte: irmãos, quem não tem lei é selvagem. Ou estou errado? Se eu estiver errado, senhores, por favor, me corrijam aqui. Tem gente aqui gabaritada para me corrigir. O selvagem, ele vive guiado pelas suas emoções e pelas suas necessidades físicas. Quem diz assim, eu não quero a Torá, o que essa pessoa está dizendo? Eu quero ser guiado por mim mesmo, eu não quero ter limites. Olha, irmãos, por favor, todas as vezes que um homem foi deixado a seu bel prazer, deu errado. Cada 100 mil pessoas que você prega a verdade, mesmo dentro das igrejas, se 10 aceitarem, É porque hoje em dia, né, as pessoas estão buscando outra coisa. Eu quero só tentar mostrar uma coisa para os irmãos aqui. Depois que houve a resolução do problema lá com Amaleque e tudo mais, né? O Eterno diz assim: se ouvires atento a voz do Eterno teu Criador e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Eterno que te sara. Existe uma blindagem espiritual contra enfermidade. O que a Torá está dizendo aqui que blinda a nossa vida contra enfermidade? Obediência, muito bem. E aqui tem uma frase: Ani Adonai Rofecha, eu sou o Eterno que te cura. Amém. Amém. Aleluia. Então, nós vamos ter saúde como? Obedecendo. Você vai ter saúde porque quando nós pegamos a nossa refeição e elevamos ela através da brahá, aquela refeição vai fazer mal? Não. Porque ela foi santificada. Quando você vai tomar alguma coisa, você ora, está santificado. Vai acrescentar saúde. Se o teu corpo está bem, é porque as tuas emoções estão começando a entrar num padrão de excelência. Por quê? Porque quando as emoções estão mal, elas refletem no corpo. E aí, irmãos, nós temos aqui então um padrão, um princípio, para a gente poder ter uma saúde melhor. Está escrito aqui: ouça os mandamentos, guarde os estatutos, e nenhuma das enfermidades, porém, sobre ti que pôs sobre o Egito. Tem dúvida disso aqui, irmãos? Eu falei aqui para vocês que nenhum judeu ficou doente enquanto eles estavam no deserto. Amém. 40 anos, sem ninguém doente. As pessoas que morreram por causa dos seus próprios pecados. E aí? E lá não tinha SUS, não tinha nada, hein? Mas tinha o Senhor. Isso que é tremendo, irmãos. A fonte de saúde estava ali. Por favor, pare que eu quero ouvir uma coisa. Só um minutinho, meu Deus. Só um minutinho, em nome de Yeshua. Pare para pensar. Eles estavam com a fonte da vida ali.
que eles tinham que fazer? Eu vou me agarrar nisso aqui, para me continuar vivendo e atravessar o deserto e chegar em Canaã. Por favor, pare para pensar uma coisa. Yeshua está aqui entre nós. A fonte da vida, da saúde está aqui. Só obedeça e deixa o Senhor te curar, deixa o Senhor te restaurar, deixa o Senhor te libertar, deixa o Senhor te encher com a presença dEle. Por quê? Porque a Torá está mostrando algo para mim e para você que é simples. Você não tem que fazer um sacrifício enorme para que isso possa vir sobre sua vida. Se tivesse, tem gente que faz sacrifícios enormes, as pessoas saem de outros lugares, saem de um país para o outro para se tratar com um cirurgião, porque fala assim, ele vai resolver o meu problema. Aqui nós não precisamos buscar ele, nós temos Yeshua. E eu vou dizer para você, Yeshua é aquele que nos salva. Então nós não precisamos ficar buscando em outras coisas. Lógico, tem que comer bem, tem que beber direito. Quando eu beber, estou falando de água, tá, irmãos? Por favor, água é água cristalina, não é aquela água preta chamada, eu não vou fazer um comercial, é aquela água preta que vocês sabem qual que é. Aquilo não é coisa boa, irmãos. Comer, tem que comer direito, segundo a Torá. Dormir, se você não tiver 8 horas de sono, você não vai ter jeito. Eu não sou médico, irmãos, mas se eu não dormir 8 horas, no outro dia eu não estou valendo um centavo furado. É sério, eu não estou. Gente, se eu dormir bem, tiver tudo certinho, eu viro uma máquina para trabalhar. Por isso, irmãos, por favor, pare para pensar que a Torá está me dando esse exemplo para que eu possa seguir. Qual que é a sua pergunta, Rebeca? Um ponto sobre Yeshua. É tão verdadeira a obediência que quando Yeshua vai curar uma pessoa, ele fala: perdoados são os teus pecados, e a pessoa é curada. Então, ou seja, ele fala: ó, vai e não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Então, como a obediência, ela blinda a gente também de enfermidades. Claro que não é toda doença que vai ser pecado, é evidente, a gente já sabe. Mas o quanto a obediência vai blindar isso que está escrito aqui. Porque quando Yeshua faz o milagre, ele fala: levanta e anda. Ou o que você acha mais fácil? Perdoados são os teus pecados. Então quer dizer que aquilo ali, aquela enfermidade, é porque havia desobediência. É isso que eu quero colocar. Amém. Verdade. Pois não. Rabino, eu ouvi uma vez falar que os 613 mandamentos, que os 613 mandamentos você tem que obedecer todos. Se você não obedece um, você está desobedecendo todos. Isso seria verdade? Agora tem um detalhe, tem mandamentos que você só pode obedecer em Israel e tem mandamentos que estão ligados ao templo. Se você tirar isso, tem 200 e poucos que dá para obedecer e todos eles são fáceis da gente poder resolver. Entendeu? Então, quando fala de 613, o povo arrepia, fala: ai, misericórdia. Mas hoje, quais são os mandamentos mais difíceis de obedecer? 1. Shabat. Ah, mas o sábado, porque Yeshua aboliu o sábado. Aí onde é que está escrito isso? Aí depois fala assim: Paulo aboliu o sábado. Onde é que está escrito isso? Não tem lugar nenhum. O outro mandamento que é complicadíssimo é o tal da carne de porco, o oink oink. Complicado para soltar por causa do bacon, aquelas coisas todas, né? Então, esses 2 mandamentos são os mais difíceis. O resto a gente vê que é muito fácil de se fazer. Então hoje as pessoas estão presas por muito pouco. A desobediência, eu digo. Entendeu? Então quando você pega a Torá, você vê que não tem problema. Você vê aqui, por exemplo,
o povo de Israel vai começar a murmurar de novo, porque eles querem carne para comer e pão. E de novo eu vou voltar para o mesmo ponto. Por que não conversou com Moshe? Eles vão lá e reclamam. Como a Rebeca falou, tem uma amargura dentro desse povo. Isso precisa ser quebrado, né? Eles começaram a murmurar. E eles dizem uma coisa aqui que eu queria falar para você, eu queria te dar um conselho. Nunca diga essa palavra. Eles disseram assim: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Eterno na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às paneiras de carne, quando comíamos pão até fartar. Verdade, está querendo morrer? A gente até ajuda, né? A gente dá uma paulada no indivíduo se ele quiser morrer. E é engraçado que todo mundo fala assim: eu não vou me matar. Quando chega na hora, a pessoa fala assim: não era assim também não, né? Não está falando tão sério assim não. Existem casos excepcionais em que a pessoa fala que vai se matar e se mata. Mas isso é exceção, não é a regra. E aí, esse pessoal está reclamando aqui, e o Eterno fala assim para eles: ó, o Moshe fala o Eterno fala para Moshe: avisa eles que eu ouvi as murmurações deles, e que eu vou fazer chover carne do céu e pão. Então eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa que eu acho que é muito interessante. À noite, no final da tarde, choveu codornizes. Os irmãos sabem o que é uma codorniz? É um passarinho parecido com uma rolinha, um pouquinho maior que uma rolinha, tá? Choveu e eles pegaram e começaram a comer carne à noite. De manhã, quando eles levantaram, está escrito assim: e aconteceu que e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moshe: este é o pão que o Eterno vos deu para comer. Amém. Aleluia. Receberam carne ao entardecer e pão ao amanhecer. A palavra maná, todo mundo sabe o que é maná? O que significa maná? Então, a palavra maná em hebraico é manhu. Foi traduzida como: o que é isso? Só que nós temos um problema. O termo hu em hebraico significa ele. É um pronome pessoal. Hu é ele. A tradução então não foi bem feita. Por que será? Porque isso identificaria aquele pão que desceu do céu com Yeshua. A tradução seria: quem é ele? Quem é o maná? O maná não é uma comida, é uma pessoa. Ah, Rabi, mas como assim? Sim. A tradição judaica diz assim: o pão dos céus que sustentou os filhos de Israel durante os 40 anos que passaram no deserto começou a cair no dia 15 de Iar de 2448, um mês depois do êxodo. A tradição nos ensina sobre o maná assim: após comer o maná, Moshe ensinou os judeus a ensinar uma bênção, Birkat Hamazon, tá? Então, o que isso significa? Que o maná é uma comida tão celestial, tão abençoada, que eles bendiziam ao nome do Senhor após comê-la. Outro detalhe, a tradição diz que o maná ele era completamente absorvido pelo corpo. Se ele era absorvido pelo corpo, isso significa que não haviam resíduos. Se não havia resíduos, o corpo não excretava. Ou seja, tudo era incorporado. Aí eu te pergunto uma coisa:
Tinha doença? Irmãos, por favor, para tudo que eu quero descer. Para o mundo eu quero descer agora. Meu Pai. Irmãos, preste atenção. O livro de Salmos diz que esse pão era o pão dos anjos. Lá na tradição rabínica diz que tem um lugar na eternidade onde os anjos fazem pão. E neste caso, eles chegavam em cima do acampamento e jogavam. Você imaginou alguém comer um pão que desce da eternidade para essa pessoa? Como é que eu não disse uma palavra? Amor. Gente, por favor, eu quero que você pare para pensar, irmão. Se o Senhor não cuidou do povo, por isso que eu estou dizendo, tem enfermidade? Tem problema? Não tem, irmãos. O que eles estão comendo é a comida que lá na eternidade os seres celestiais comem. Meu Pai, se eles estão comendo isso, como que eles vão ter qualquer problema? O problema que eles tinham era emocional, não físico. Eu vou repetir, para você poder compreender isso. Eles vieram com uma carga emocional do Egito, mas não tinha um problema físico. Tinha que tratar então a alma, não o corpo. E eles tinham Moshe, Aharon e os demais para poder aconselhar-se com eles, para que os traumas fossem arrancados deles. E ao invés disso, eles fizeram o quê? Murmurar. Meu Pai, eu quero ver só um negócio. Calma, por favor. 16:4. Calma. Fala dos céus. Sim. Eu quero ler para você. Eu quero ler para você uma coisa aqui que eu acho que é muito importante, porque a tradição judaica Midrash tem umas coisas assim muito lindas. Depois eu vou ler para você um pedaço disso aqui. Qual a quantidade de maná que chovia todas as manhãs? O Midrash responde: o suficiente para alimentar os judeus por 2000 anos. De Yeshua até hoje tem quanto tempo? Oh meu Pai. Vocês estão entendendo que aqui tem um aspecto escatológico dentro do Midrash, mostrando o seguinte: o pão vai cair dos céus durante 2000 anos. Depois não vai precisar mais, porque vocês vão entrar onde? Em Canaã. Amém. Gente, isso é muito lindo a tradição judaica mostrar isso aqui. Então, pare para você pensar junto comigo na riqueza de informações que existem aqui no Midrash, na tradição rabínica, para a gente falar sobre o maná, porque Yeshua, quando fala sobre o maná, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E aí a Rebbe está mostrando que está dizendo que o maná caía dos céus. Só que o maná é Hu, é ele. É como se ele descesse dos céus para alimentar fisicamente o seu povo. Quando que o povo de Israel passou fome? Quando? Nunca. David Hamelech, o rei Davi, diz: o Eterno é meu pastor e não terei necessidade. Porque nós estamos ligados com aquele que é o pão vivo que desceu dos céus. E se precisar, ele manda um anjo vir com comida para colocar no seu prato e no meu. Aleluia. É o que está escrito aqui, irmãos. Eu não estou forçando a barra, estou mostrando para vocês o que acontece quando nós obedecemos o princípio. Gente, eles estavam andando em obediência, a maioria do povo. Lógico que tem uns meio assim, mas eles estavam andando em obediência e o pão caía todo dia, para todo mundo. O Midrash diz uma outra coisa muito interessante: o justo, o maná caía perto dele,
E ele recolhia cerca de 4 litros todo dia, por pessoa. Aí, a pessoa que não era tão justo, que era esse pessoalzinho aqui, né? Eles tinham que andar um pouco mais para achar o maná, porque eles não achavam. Então, veja bem, o Senhor está ensinando para mim e para você uma coisa tremenda. E o maná caiu, e o Moshe disse assim, ó, vocês vão comer, vão todo dia recolher um homem por pessoa. Quando chegar no 6º dia, vocês vão recolher 2. Por quê? Porque no 7º dia não tem maná. No 7º dia não cai nada do céu, porque você já recebeu na sexta-feira a porção dobrada. Ontem nós recebemos uma porção dobrada. Tem que trabalhar hoje? Não, porque a porção dobrada já nos alcançou. Olha que lindo isso, irmãos. Um princípio do Senhor para a gente. E o Senhor disse assim: vocês vão ver que esse maná ele é inteligente, porque todos os dias, se deixasse o maná para o dia seguinte, ou apodrecia ou criava bicho. Esse maná da sexta-feira que a gente escolhe porção dobrada, no dia seguinte ele apodrece? Não. Ele tem bicho? Não. Mas ele continua dando para a gente vida. Então tem algo aqui muito especial para nós. Hoje é dia da gente receber esse maná e receber essa vida do Senhor e sermos alimentados, sermos restaurados. Por quê? Porque o maná está disponível para nós hoje, mas nós não colhemos ele hoje, nós pegamos ele ontem, numa porção dobrada para nós. Então essa obediência, irmãos, é que é algo muito extraordinário, para que eu e você possamos compreender o valor também do Shabat, que é uma das grandes dificuldades que o povo tem hoje. E nós temos experiências com o Shabat. Temos pessoas aqui dentro com experiências do Shabat. Uma delas é o Ramon, que está sentado, você não está vendo, mas o Ramon está sentado aqui na minha frente. O Ramon tem experiências com o Shabat. Nós temos experiências de pessoas que são judeus, que não obedeciam o Shabat, e a empresa não ia para frente. O dia que pararam para obedecer e guardar o Shabat e não trabalhar no Shabat, a empresa decolou. Aí você fala assim, qual que é a lógica disso? Não tem lógica, é obediência. A lógica celestial é diferente do nosso padrão mental. Nós estamos limitados ao tempo, ao espaço e à circunstância. O Senhor está limitado a quê? Ele não tem limite, irmãos. Por isso que é interessante nós compreendermos isso e caminharmos dentro dessa verdade. Enquanto nós estamos obedecendo, as coisas vão acontecer. Por isso, eu falo para vocês sobre os ciclos. Como é que a gente faz para manter um ciclo? Você sempre alimenta ele. Então, você está querendo sempre ter um ciclo financeiro vitorioso? De dízimo e oferta. Por quê? Porque você vai estar alimentando. Você quer ter um ciclo de saúde vitorioso, pleno? Obedeça. Coma, beba e durma bem. Você quer ter um ciclo espiritual vitorioso? Vá para a sua congregação, esteja presente, aprenda e obedeça aquilo que você está recebendo, que você está aprendendo. E as coisas vão continuar dando certo. E a Bíblia, ela está toda ligada a ciclos. Daqui a alguns dias nós vamos fazer a festa de Purim, entrando num outro ciclo de alegria, de vitória. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando de algo grande para a nossa nação e para nós. Quando eu digo nossa nação, não estou falando dos crentes, não estou falando do povo lá não. Para esse você pode esperar que vai vir paulada. Viu? Não se engane não, as coisas não vão melhorar para eles também. Rabino, o senhor é pessimista? Não, eu sou realista, o que o Senhor fala vai cumprir. Eu posso colocar um pontinho aqui do Shabat? Aqui está falando que
é como se o Eterno, ele guardasse o Shabat e ele não derrama nesse dia nada. Porque ele fala assim: porquanto hoje é o Shabat do Eterno, hoje não achareis no campo. É como se o Eterno ficasse aqui conosco, descansando. Então quem quiser trabalhar, pode trabalhar à vontade, meu filho. Você não vai achar nada lá, porque lá não tem, porque o Eterno está descansando. Ele está aqui. Ele está aqui descansando. Então a pessoa morre de trabalhar, trabalha. Então, porque ele quer trabalhar no Shabat, aí o Eterno vem e fala assim: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Eu já falei que eu não estou lá, eu estou aqui, eu estou guardando junto com meus filhos. Eu não vou dar maná, porque maná, não tem maná no Shabat. Se a pessoa entendesse isso, é muito difícil, né? Mas quem sabe? Se ela entendesse que não tem maná no Shabat, não existe maná no Shabat, porque o Eterno está dormindo. Vamos por que está dormindo? Está dormindo, descansando, ele não vai derramar maná, não vai fazer chover. Porque não tem, hoje não tem maná, né? É simples assim, né? É só ver a palavra do Eterno. Né? É por isso, irmãos, que mais uma vez nós vamos bater na tecla da obediência. Se nós entendermos que nós precisamos obedecer, não tem o que fazer. Não dá para a gente querer lutar contra o Senhor. Uma coisa, irmãos, que é muito séria, é quando a pessoa não quer obedecer e ela ainda bate na porta do Senhor e fala assim: porque o Senhor tem que fazer, e tem que acontecer assim, assim, assado. Como nós já vimos muitas vezes, muitas circunstâncias em que pessoas pegam, por exemplo, e querem desafiar o Eterno a fazer alguma coisa, principalmente na área financeira, como nós já vimos, né? Pastores levantando o envelope, falando assim: agora você diga para o Senhor que Ele é obrigado a te dar 100 vezes mais. Como assim? Exija. Eu exijo que seja me dado. Quem é o barro para dizer para o oleiro: o que você está fazendo? O Senhor está fazendo assim, irmãos. Não estão entendendo quem é o Senhor? Nós estamos aqui humildemente pedindo ao Senhor: me dá graça para te obedecer. Eu não vou exigir nada dele, eu vou pedir. Eu posso implorar. Agora, exigir, está bem complicada a situação. Por isso, irmãos, quando a gente pega, por exemplo, um homem desse que é Moshe, a entrada que ele teve do Senhor, o que ele recebeu do Eterno, e o homem sempre foi um camarada humilde. Nós estamos precisando de gente assim aqui na terra. E eu tenho por mim que eles olhavam para Moshe. Se alguém de fora olhasse para Moshe e falasse assim: quem que é você mesmo? Porque as pessoas olham para nós e ninguém dá nada. Porque nós não temos que ter aparência, nós temos que ter conteúdo. O conteúdo é o que vale. Lógico que tem que ter uma aparência, né? Tem que estar bonitinho, tem que estar com roupa boa, um perfume gostoso, né? Também não vai chegar de qualquer lugar e vai para a casa do Senhor de qualquer jeito, não. Mas nós não devemos ser avaliados pela nossa aparência, tá? Porque nós já tivemos experiência de gente chegando com aquele terno, aquele carrão, relógio de ouro, anel de ouro, e quando abrir a boca, foi 2 toneladas de besteira. É complicado isso, tá? Mais alguma pergunta? Só uma perguntinha mais. Eu tenho uma dúvida no Shabat, porque no Novo Testamento, Yeshua, ele fala que cura no sábado. Eu gostaria de saber o que pode ou não pode no Shabat. Assim, bem rápido. Então, no sábado não pode trabalhar. Aí você fala assim, você citou uma coisa que todo mundo fala: Yeshua curou no Shabat, então ele descumpriu o Shabat. Deixa eu te falar uma coisa: quando você ora por alguém e essa pessoa é curada, o que você fez?
só invocou o nome do Senhor para que aquela pessoa fosse curada. Você curou a pessoa? Você fez alguma coisa? Eu trabalho também. Ah, os irmãos entenderam onde eu quero chegar? Então, o que é trabalho? Tudo aquilo que produz riqueza. Entendeu? Qual que é o seu trabalho? Ah, eu trabalho cortando o cabelo das pessoas. Você vai cortar o cabelo no Shabat de alguém? Não. Ah, eu trabalho na empresa fulano de tal. Eu vou lá na empresa para trabalhar na no sábado? Não. Ah, eu sou fisioterapeuta. Eu vou atender no Shabat? Não. Tá vendo? Eu como vendedor, minhas vendas, você sabe que não é fácil. Sim, mas nós temos um caso de uma pessoa que esteve aqui conosco. Mas eu creio que Deus... E ele abriu mão de sair para atender os clientes dele na área de cosméticos no sábado. E aí, me perguntaram para ele, por que você não está atendendo mais? Ele falou, estou guardando o Shabat. Aí essa pessoa começou bem, os clientes começaram a migrar do sábado para o domingo. E ele começou a ganhar dinheiro. Aí ele pegou e foi embora. Nós temos aqui o caso da Andréia, que tinha atendimento no Shabat. Ela passou os clientes do sábado no domingo. Hoje está muito melhor do que estava anteriormente. Então a gente sabe que as coisas, quando a gente para obedecer, elas dão certo. A sua é a última pergunta, porque eu tenho que terminar. Rabi, vou pegar um ponto aqui no Shabat, porque faz 3 meses que eu cheguei aqui na sinagoga. Eu nem conhecia o que era Shabat, nunca tinha cumprido um Shabat na minha vida. Eu trabalhava 20 horas por dia, e o meu marido também, e eu já até dei esse testemunho aqui. Então a gente trabalhava muito para sobreviver, né? Hoje eu não trabalho mais, eu estou em casa sem fazer nada mesmo, e a gente está com uma renda que passa de 100 mil reais. E o meu marido me presenteou com um carro de 180 mil reais, que eu já falei aqui para vocês, comprou e pagou à vista. Tem prosperado muito. Então assim, ele não cumpre Shabat, para deixar bem claro. Mas como eu tive conhecimento do que é o Shabat, que já começa na sexta-feira, então ele participa de tudo do Shabat. Então eu já falei para ele, você quer ganhar dinheiro? Descansa no sábado, trabalha no domingo, é o primeiro dia da semana. E ele vem com esse entendimento. Então assim, ele tem trabalhado mais no domingo do que eu. Mas assim, Só falta ele vir para cá agora. 10 contratos ele fecha por semana. Ele fecha não, o Senhor envia, né? Os clientes. E assim, hoje eu posso dizer que eu estou numa vida boa. Só um detalhe. A palavra diz, Rabino Shaul diz que a mulher santa santifica o seu marido. Então o que ele vai estar fazendo é santificando o seu marido para que ele possa ser abençoado. Então a palavra se cumpre, irmãos, não tem como. Enquanto nós obedecermos, a palavra se cumprirá. Não há como a gente ter outro tipo de experiência, porque o Senhor, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Baruch Hashem. Então eu quero terminar essa paraxá aqui, deixando essa palavra para os irmãos, para que nós possamos entrar num padrão cada vez mais alto de obediência. Por quê? O que nós estamos vendo nessa paraxá são milagres se repetindo, acontecendo, inclusive a nível diário, porque lá, quando o maná começou a cair, foram 40 anos de maná caindo. Os irmãos entendem que é algo diário, mas a gente não pode se acostumar e dizer assim, aconteceu todo dia, deixou de ser milagre. Não, continua sendo milagre, só que esse milagre ele tem um propósito. Qual é o propósito daquele milagre? Manter o povo de Israel vivo e sadio até que eles entrem em Canaã. Então os milagres estão acontecendo na nossa vida para que eu e você continuemos sadios até chegarmos na nossa Canaã celestial em nome de Yeshua. Qual que é o conselho? Obedeça. O segundo conselho, obedeça. E o terceiro? Obedeça.
Baruch Hashem. E você que me acompanhou até agora, em nome de Yeshua, eu quero deixar essa palavra para você e te convidar para você estar conosco na nossa próxima Parashá. Nos vemos na próxima semana. Shalom, shalom, shalom. Toda a Mashiach, amém, amém.